Onde é que tu acha que seria o patamar ideal de juros pro Brasil? Tamo usando, tamo na métrica certa, na tua opinião? Os juros respondem a duas forças, duas grandes forças. Bom, tem uma opção, tem a força fundamental, é a preferência intertemporal e tal, mas aí já começa a ficar complicado. Tá. Vamos tentar simplificar e dizer, ó, tem duas forças. O juro real mais a inflação. O juro nominal, a taxa de juros depende de duas forças. Quanto é que está a inflação e quanto é que é o juro de equilíbrio na economia? Vamos dizer assim. O componente de inflação desceu. Ele veio de 10% para agora 5%. A previsão para esse ano é 5%. Então, essa é uma razão para o juro descer. E o Banco Central está vindo e está descendo. Agora tem o juro real. Quando o ano passado o déficit era zero. O déficit primário era zero. Em todas as instâncias de governo. O governo federal, as estatais, na verdade, tinham superávit, os governos estaduais, governos municipais, justamente porque a gente apertou o cinto durante a Covid. A gente gastou mais durante a doença, o déficit saiu. Quando nós chegamos, o déficit era 2. Nós cortamos para 1. Aí ele foi a 10,5 na doença. Só que nós tínhamos apertado o cinto. O dinheiro que nós demos foi justamente para estados, municípios, cada um. Acreditamos na democracia, descentralizamos recursos, mais Brasil. Era a nossa filosofia, mais Brasil, menos Brasília. Então, deixa os governadores, cada um, enfrentar o problema do transporte urbano, transporte público, a vacina, o gasto. Vacina o governo federal comprou, mas tinha que administrar isso, as filas, tudo isso. As escolas, como é que vai fazer a reposição de aula, etc. Então, nós descentralizamos recursos. Os custos foram lá em cima, mas nós seguramos as despesas com a própria máquina. Foi um sacrifício que foi feito, porque quando estava todo mundo perdendo vidas, perdendo emprego, perdendo empresas fechando, etc., suspendemos o aumento salarial por 2 anos. O terceiro ano já tínhamos verba para pagar, já tínhamos separado, poderia dar um aumento de 6,5%, mas aí é política. Aí prefiro fazer obra, preciso isso, aquilo. Mas o dinheiro estava separado lá no orçamento para isso. Então o que aconteceu é que o déficit foi a 10, mas voltou a 0 e virou um pequeno superávit. Como agora parece que nós estamos gastando mais, né? Tem que dizer parece, porque senão vira crítica e é um perigo fazer crítica. Então, parece que a gente está gastando mais, o juro real sobe um pouco. Então, são duas forças. Uma, o déficit crescendo, o juro real um pouco maior. Só que a inflação caiu bem mais. Então, o juro desce mais. Só que aí agora é uma questão de dose. O Banco Central, se o déficit estivesse zerado e a inflação caindo, o Banco Central caía bem rápido. Se o déficit está aumentando e a inflação caindo, ele cresce, desce, mas desce um pouco mais devagar. Entendi. Então é isso. Entendi. Cara, quando é que o Pactual nasceu? Final de 83, início de 84. Então, nessa época aí, por aí, a inflação era insana. Você mesmo falou, a gente estava falando sobre isso aqui um pouquinho mais cedo. Insana e explodindo. Hã? Tinha ido para 200%, Isso. 200 e pouco, 180, 200, ficou 2 anos por ali, e de repente, depois que a gente congelou, em 86, com o plano cruzado, quando houve, de novo, um diagnóstico errado, causa uma tragédia que leva 5, 10 anos para consertar. Quando você está com uma inflação complicada, quer dizer, já tem algo fazendo errado, era o final do governo militar, eles perderam o controle orçamentário, a inflação começou a subir, ela estava em 30 e poucos, de repente foi para 50, aí prefixaram o câmbio, prefixaram correção cambial, seguraram o câmbio, prefixaram a correção monetária, a inflação começou a subir rapidamente. Ela estava em 30, depois 50, aí eles começaram a congelar câmbio, congelar correção monetária, aí ela disparou, foi para 200, ficou lá 180, 200, ficou 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos por ali. Isso é um cenário legal para tu começar um banco, cara? É péssimo e foi o que eu falei para os meus colegas na época. Eu virei e falei assim, para que nós vamos começar um negócio quando nós devíamos estar pensando ao contrário, em fechar o que existisse? Eles falaram, não, como você consegue antecipar movimentos, o mercado financeiro é bastante amplo. Você pode, por exemplo, se a inflação está subindo, você toma dinheiro pré-fixado e passa dinheiro pós-fixado. Você toma dinheiro de 6 meses a
30% e depois você passa a 50%, porque a inflação está subindo, você passa a 50%, 60%, 70%. Então, desde que você consiga acompanhar os movimentos, a gente consegue preservar a riqueza, preservar os recursos que tiverem sob nossa guarda. Então, foi quando eu aprendi que o conhecimento, que até então para mim era só teórico, podia ter uma aplicabilidade importante no mercado financeiro. Nessa época, para você ver, eu tive um encontro improvável com duas figuras que depois se tornaram muito conhecidas, né? Um era o George Soros, em Nova York, era considerado um grande especulador financeiro. Sério, e tal. E à época, nós conversando, ele virou e falou: eu tenho muito interesse em investir no Brasil e tal. Eu falei: olha, o Brasil não é para investimento de longo prazo. O Brasil é bastante instável. Mas eu sou um hedge fund. O hedge fund vê várias oportunidades. O Pactual era, no início, um hedge fund. Tem várias oportunidades. Aí ele repetiu a história que os meus amigos diziam: olha, se estiver acontecendo isso, aquilo, a gente pode fazer isso, aquilo. Eu falei: tudo bem, então pode vir. E ele foi muito bem sucedido, quer dizer, no fundo, nós fomos muito bem sucedidos e o dinheiro dele aqui foi protegido.